Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu quero falar sobre um tema que tem me causado preocupação já há algum tempo e que teve um episódio no último sábado no estádio da Serrinha, depois do jogo entre Goiás e Fortaleza, e que eu gostaria de comentar a respeito de possíveis desdobramentos que me causam preocupação e eu queria compartilhar com vocês que acompanham aqui o canal, que acompanham mais intimamente o futebol goiano. Logo depois da vinheta de abertura eu trago mais detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do nosso projeto, que é totalmente dedicado ao futebol do estado de Goiás. Se você ainda não é inscrito, como eu disse, te convido a se inscrever. Deixe aquele like da confiança. Se gostou da nossa publicação, compartilhe com seus amigos, compartilhe também nas suas redes sociais. Se sentiu vontade de dizer alguma coisa, use aí a nossa aba de comentários para se manifestar, para se expressar sobre este tema. Quero dar aquele moral aqui para os nossos parceiros comerciais. Eu falo agora da Atacarejo Embalagens. Se você trabalha aí na região da 44, né, ou mesmo em qualquer outra região de Goiânia e precisa de embalagens, conheça a nova loja da Atacarejo Embalagens, ali na Avenida Independência, bem na esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. Lá você vai encontrar sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, tags, etiquetas, embalagens para empacotamento em geral. No WhatsApp você pode pegar orçamentos e maiores informações 98200 2552. Atacarejo Embalagens, que é uma grande parceira aqui do Futebol 62. Bom, eu já havia acompanhado em outros estádios aquelas provocações políticas, né, vamos dizer assim. Um candidato vai ao estádio, uma parte da torcida aplaude, a outra vai. Beleza, né, faz parte, isso é democracia. Alguns gostam, outros não gostam. Nós temos neste momento, e é muito visível isso, não de agora, né, mas esse processo já caminha para quase uma década, um país muito polarizado. Você tem o país dividido entre dois modelos políticos, né? Eu não preciso nem citar aqui que isso é possível ser visto a olho nu em qualquer lugar, em qualquer cidade que você morar, em qualquer bairro que você morar. Eu tenho certeza que você acompanha de perto essa polarização, até mesmo dentro das famílias. Enquanto isso está na base da vaia, dos assovios, né? Beleza. A questão é que isso começa a transpor um pouco essa rivalidade apenas mental, né? O debate começa a transpor e a sair para outras vias. No último sábado, lá no estádio da Serrinha, eu estava lá, né, fui trabalhar lá para comentar o jogo entre Goiás e Fortaleza. Durante o jogo, a gente viu alguns cânticos, né, uma parte da torcida começava cantos de apoio a um candidato, a outra vaiava. Isso aconteceu ali umas duas vezes, nada muito prolongado, logo começava e acabava. E a questão pior, vamos dizer assim, aconteceu depois do jogo, onde pessoas de um lado e de outro foram às vias de fatos. Inclusive, a Polícia Militar precisou intervir para separar os brigões. E por que é que eu cito isso, este meu receio? Eu temo que isso aumente nos próximos meses, nos próximos anos. Porque se a gente observar de quando começa esse processo, que é ali daquelas manifestações de 2013 para cá, isso nunca diminuiu. Sempre andou apenas em uma direção. A rivalidade nunca foi menor. Evidentemente que quando chega próximo às eleições, ela se acirra mais, mas ela segue um caminho de evolução. Lá no Rio de Janeiro, penso que é no Rio de Janeiro, vi um vídeo ontem onde eleitores dos dois candidatos
e vocês sabem que os candidatos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, eleitores ou aficionados, dois candidatos, brigaram como aquelas brigas que a gente vê algumas vezes de torcidas organizadas, tacando pedra, rojões uns nos outros, numa praça, em uma cena até pouco tempo inimaginável aqui no país. Então eu temo que isso caminhe para dentro dos estádios, pois esse episódio lá da Serrinha, ele não é um episódio isolado. Tivemos confusão lá no Mineirão também, antes de Atlético Mineiro e Fluminense, inclusive com agressões, né? Um, um, uma pessoa teve o nariz sangrando, não sei se chegou a fraturar, mas o nariz sangrando. Então eu temo que isso seja mais um problema para se administrar dentro dos estádios. Porque você já tem as rivalidades entre os torcedores. Olha o tempo que a gente não tem clássico com duas torcidas aqui em Goiás. Nós já vimos aqui, felizmente não estamos vendo recentemente, mais brigas entre duas organizadas do mesmo time. Isso já aconteceu na torcida do Goiás, isso já aconteceu na torcida do Vila Nova. E agora temos mais um ingrediente maléfico ao futebol, que seja aí as disputas políticas caminhando. Evidentemente, se você pega uma torcida como a do Goiás, do Vila, do Atlético, que são torcidas populares, lógico que você vai ter pessoas das duas correntes. Qualquer um dos clubes que você for, não só dos daqui de Goiás, como de outros estados, você vai encontrar pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro e pessoas que apoiam o Lula, porque isso tem pessoas que apoiam essa divisão, existe em todos os lugares. Estão dentro das famílias, dentro dos bairros, das cidades, enfim, dentro das torcidas também, não poderiam ser diferentes. E como eu temo por um acirramento e acho que ele é inevitável nos próximos anos, a gente vai ter um acirramento muito grande destes dois grupos. Eles tendem a... Porque nós passamos por um momento onde há uma nutrição ao ódio. E o ódio, quando ele é alimentado, ele cresce, como tudo na vida. Se você alimenta um animal, ele cresce. Se você alimenta uma árvore, dando lá adubo, aí, regando ela, ela também cresce mais. Se você alimenta o ódio, ele também cresce. A dificuldade é que lá no futuro você tem muitas dificuldades em se livrar de um ódio quando ele se instala numa sociedade. E a gente acompanha isso ao redor do mundo. Vejamos lá no Oriente Médio, no leste europeu, né, esse ódio que foi alimentado por décadas, por séculos, ele não se acaba. Não adianta um líder ir lá, pegar na mão do outro, porque aí vai se tornando pessoal, né? As tragédias familiares, elas tendem apenas a reforçar este ódio. E eu torço muito em que pese, eu acho que a minha torcida não fará muita diferença, mas eu torço muito para que o nosso país não caminhe para isso, e que eu estou falando aqui mais num foco esportivo, porque este canal é um canal esportivo e vai seguir sendo sempre um canal esportivo, apesar de que há coisas sociais que acaba interferindo também no esporte. Então eu torço muito para que esse ódio não se instale na nossa nação, porque se ele se instalar, ele vai caminhar para dentro do estádio, porque os estádios refletem o que são a nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade violenta. A nossa sociedade acredita na violência como método para resolver os problemas. Evidentemente, o torcedor também acredita nisso, porque o torcedor é membro da sociedade. Então, se lá fora a gente tiver uma disputa política, religiosa, racial, ela vai caminhar para dentro dos estádios, porque quem está dentro do estádio também é quem está lá fora, né? Nem todo mundo que está lá fora está no estádio, mas todo mundo que está no estádio está lá fora. Então essa é uma preocupação que eu tenho em relação aos estádios brasileiros nos próximos anos. Torço para que estes episódios não ganhem força, torço para que esses episódios continuem sendo fatos isolados e cada vez menos frequentes, mas temo muito que a minha torcida não seja suficiente, que o brasileiro consiga acionar o seu senso crítico, acionar
o seu raciocínio e que não cultuem o ódio, porque este é um caminho sem volta. E os exemplos ao redor do mundo nos deixam isso muito claro. Você, torcedor, fica à vontade para fazer aí o seu comentário, fica à vontade para fazer a sua participação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal, especialmente em um tema, para mim, bastante complexo como é este. É provável que a gente volte a falar isso no futuro, mas que seja por motivos melhores, né? Que seja por motivos de que isso não aconteceu mais e não por reedições de eventos como este no futuro. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e até a próxima.